Alô, saudações, bem-vindos ao meu canal YouTube, aqui Valdo Mário. Bom, para o presente vídeo abordo realizar um exercício relacionado com a matemática, concretamente limite. Bom, para si que está a primeira vez ao canal, subscreva-se ao meu canal YouTube Valdo Mário, partilhe e deixe ficar seu like. Conta para mim que no sol use máscara, lave as mãos constantemente e siga outras recomendações do tal. Indo necessariamente ao limite... necessariamente o limite, tens aqui limite em caso limite 1 menos x vezes tangente π x sobre 2. Então, necessariamente tendendo que achar a indeterminação, terei tentando achar a indeterminação ou para verificar se haverá aqui um determinado valor que será necessariamente a resposta do problema. Substituindo por x onde tivesse o respectivo, acho que estou em cálculo, x, mas substituindo por 1, teria aqui 1 menos 1 tangente de π vezes 1 sobre 2. Então 1 menos 1, 0. Então tangente de 1 meio infinito. Então tens aqui a indeterminação. Indeterminação. Então, indo para o cálculo do limite, necessariamente, mas antes desenvolvendo aqui tangente, então terei o limite quando x tende a 1 menos x. Tangente é necessariamente seno. Tangente é seno de alfa sobre cosseno de alfa. Como está lá? Sobre cosseno de alfa. Então, necessariamente terei seno de π sobre 2 vezes x sobre cosseno de π sobre 2 vezes x. Onde necessariamente a indeterminação, certamente aqui terei 1 sobre infinito, pois seno de π x sobre 2 sobre cosseno de π x sobre 2, quando x tende a 1, então terei necessariamente seno de π sobre 2 vezes 1 sobre cosseno de π sobre 2 vezes 1. Então, onde necessariamente terei seno de π sobre 2, que é 90. Cosseno de π sobre 2. Então, que seno de 90, que é seno de π sobre 2, π sobre 2 é 90. Então, seno de 90 é 1. Mas cosseno de 90 é 0. Então, isso dá infinito. O que significa necessariamente de tangente também de π x sobre 2 isso quando x tende a 1, então isso será infinito. Será igual a infinito. Será igual a infinito. Então, necessariamente 1 menos 1, 0. Então, pois teremos aqui 1 sobre infinito, 1 sobre 0 dá infinito, como eu dizia. Aqui eu obtenho infinito, que é necessariamente provando aqui a tangente de πx sobre 2, e também vai dar infinito, pois é o mesmo, pois que significa tangente de πx sobre 2 é igual a seno de πx sobre 2 sobre cosseno de πx sobre 2, necessariamente. Agora,
Avançando com a operação, aqui posso fazer método de substituição. Mas inclusive reparando para a possibilidade de achar nova indeterminação nesse procedimento, posso obter se seno de π, x, ou seja, se tangente aqui 1 sobre 0 e aqui isto será 0. Então teria necessariamente 1 menos 1 seno de 90 dizia é necessariamente igual a 1. Seno de 90 sobre cosseno de 90. Então que teria aqui 0 vezes 1 sobre 0. Então teria 0 sobre 0. Determinação resultante para este caso. Então, prosseguindo com o cálculo do mesmo limite. Mas antes de ficar aqui a ilustração, que já parecia que tenha ficado para trás, mas recomendando inclusive porque subscreva-se ao meu canal YouTube Valdemário, partilhe e deixe ficar seu like. Quando a pandemia queria só lavas mais constantemente, siga outras recomendações de tutela, use máscara, siga outras recomendações de tutela. Então, aqui, né, prosseguindo, posso fazer a primeira substituição 1 menos x igual a u, por exemplo. Agora, o u, ou seja, obtendo x para substituir, obtendo x também como argumento, onde construo o argumento no seno, inclusive no cosseno. Então, x será igual a necessariamente a u mais, u menos u mais 1. Ou seja, x será igual a 1 menos u. O menos 1. Então, daqui tendendo que substituir. Substituir onde? Na expressão do limite. Então, terei limite. Mas se x é igual a 1 menos u, quando x tende a 1. Quando x tende a 1, então terei necessariamente para u, substituindo 1, aqui terei 1 menos 1, 1 menos 1, 0, igual a 0, igual a u, porque estou dizendo que 1 menos 1 é igual a u, u é 0. Então significa, se u é igual a 0, significa u tende a 0. U tende a 0. Então, questão de substituir no limite. Então, terei necessariamente limite de u vezes tangente de x, ou seja, π sobre 2, π sobre 2, u, ou seja, o x é necessariamente u 1 menos u. 1 menos u. Quando x, necessariamente quando u tende a 0. Então, como eu dizia aqui, tangente de π sobre 2 vezes x é igual a, inclusive, a essa expressão. Então, necessariamente limite quando x, ou seja, u tende a 0, de u vezes seno de π sobre 2 menos u sobre cosseno de π sobre 2 menos u, necessariamente. Agora, limite quando u tende a 0, então u vezes que terei seno de π sobre 2
menos π sobre 2 vezes 1, propriedade distributiva, ou seja, U vezes π sobre 2, tanto faz. Então, sobre cosseno de π sobre 2, π sobre 2 vezes 1, π sobre 2, menos π sobre 2 menos U. Então, π sobre 2 vezes U. Como argumento. Então, necessariamente, prosseguindo com a operação, terei. Então, seguindo essa diferença de propriedade, tendo diferença de seno, argumentos de seno, então teria essa expressão tipo seno de alfa menos beta como argumentos. Então teria necessariamente nesse caso seno de alfa vezes cosseno de alfa, então menos cosseno de alfa vezes seno de beta. Agora, para cosseno teria, mas inclusive salientar, se for positivo, aqui seno de alfa mais beta, então teremos seno de alfa vezes cosseno de beta mais cosseno, aqui que teremos positivo, mais cosseno de alfa vezes seno de beta. Então, para o cosseno será necessariamente cosseno de alfa menos cosseno menos beta, a diferença de cosseno de alfa vezes cosseno de beta. Então, mais seno de alfa vezes seno de beta. Porém, como informação adicional, sendo positivo, teria cosseno de alfa mais beta. Então, que para esse caso seria cosseno de alfa vezes cosseno de beta menos seno de alfa vezes seno de beta. Então, como informação adicional, inclusive, o que significa a diferença? Quando seno de alfa menos beta, aqui tem sinal negativo, então quando tem seno com sinal positivo, alfa mais beta, adição, então teria sinal positivo. Agora, contrário quando tem cosseno, quando tem cosseno e sinal negativo, significa que teria positivo aqui na expressão, mas tendo cosseno vezes cosseno. Então, multiplicando cosseno e cosseno, então, e senos e seno, então, com sinal mais. Quando for positivo, a adição necessariamente teria negativo aqui. Mas agora, indo para seno de π menos 2 sobre π U sobre 2, que é o essencial. Então, teria que necessariamente seno de π sobre 2 vezes cosseno de π U sobre 2. Então, menos cosseno de π sobre 2 vezes seno de π U sobre 2. Então, bom, aqui tem-se um argumento, não é possível ter ângulo necessariamente valor numérico correspondente, então, portanto, mas seno de π sobre 2 sabe-se que é igual a 1. Cosseno de 90 é 0. Então, teria aqui cosseno, se cosseno de π sobre 2 é 0, então vezes seno de π U sobre 2, independente de que valor for para U, então esse tudo será igual a 0. Então, será cosseno de π U sobre 2. Agora, para o cosseno, então teria cosseno de π sobre 2 menos π U sobre 2. Então, será necessariamente igual a cosseno de π sobre 2 vezes cosseno π U sobre 2.
mais, porque tem sinal negativo, então, mais seno de π sobre 2 vezes seno de πu sobre 2. Agora, aqui mesma situação, cosseno de 90, π sobre 2 é cosseno de 90, é cosseno de 90, é cosseno de 90. Então, cosseno de 90 é 0. Então, significa que essa expressão toda será 0. Então, mais seno de 90 é 1. Então, terei seno de πu sobre 2. Então, daqui terei necessariamente limite quando u tende a 0 de u seno de π sobre 2 menos πu sobre 2 sobre cosseno de π menos πu sobre 2 igual necessariamente ao limite quando u tende a 0 de u vezes seno cosseno, porque dizer seno de π sobre 2 menos πu sobre 2 é igual ao cosseno de πu sobre 2. Então, cosseno de πu sobre 2 sobre cosseno de π sobre 2 menos πu sobre 2 é igual a seno de πu sobre 2. Então, onde terei que limite quando u tende a 0 de aqui posso obter necessariamente limite fundamental trigonométrico. Então, u sobre seno de u, ou seja, πu sobre 2. Então, vezes limite quando u tende a 0 de cosseno de πu sobre 2. Então, terei necessariamente limite quando u tende a 0 de u multiplico por π sobre 2. π sobre 2. Então, π sobre 2 sobre necessariamente π sobre 2, de modo com que seja a mesma expressão a da anterior. Então, consegue-se verificar que isto será igual. É igual simplificando π sobre 2 sobre 2. Então, vezes limite quando u tende a 0 de cosseno de πu sobre 2. Então, terei limite quando u tende a 0 de πu sobre 2 sobre seno de πu sobre 2. Então, posso aqui colocar o π sobre 2, 1 sobre π sobre 2, que resta, não sobra. Mas infelizmente, para este caso, não tem-se como. Então, teria aqui, isto é limite fundamental, está igual a 1, porque limite de seno de π u sobre π sobre 2, π sobre 2, πu sobre 2, quando x tende a, ou quando u tende a 0, é igual a 1, independente se o limite de seno de π u sobre 2, quando u tende a necessariamente a 0, nesse sentido, πx sobre 2, também teremos 1. Então, vezes limite quando u tende a 0 de cosseno de
π u sobre 2, substituindo 0 aqui teremos 0. Então aqui cosseno de 0 é 1. Então terei 1 sobre π sobre 2 vezes 1 vezes 1, porque cosseno de 0 é 1. Então certamente isso será igual a 2 sobre π. Será igual a 2 sobre π. Deixando de ficar aqui a ilustração, parecia que se calhar tenha ficado para trás. E preocupando-se consigo que está vendo o vídeo, quer seja de onde esteja vendo o vídeo, subscreva-se no meu canal YouTube, Valdemar, partilha e deixe ficar seu like. Bom, subscreva-se no meu canal YouTube, Valdemar, partilhe e deixe cá seu like. E quanto à pandemia aqui no sol, use máscara, lave as mãos constantemente e siga outras recomendações de tela. É tudo, fique atento ao próximo vídeo, por exemplo, subscrição ao canal, deixando ficar o sino de notificação para que receba notificação dos vídeos aos quais possa publicar. Então, significa de que o limite isso faz isso, π sobre 2.